Olá, pessoal! Estamos dando início à série de vídeos Transdisciplinaridade em Foco. O projeto nasceu a partir da dissertação de mestrado. A pesquisa trouxe como abordagem a transdisciplinaridade na formação continuada de professores. Um estudo de caso que foi realizado no Observatório de Educação da Universidade de Tiradentes, no período 2011-2012, no projeto Transeja. O projeto Transeja, que trabalha a transdisciplinaridade na educação de jovens e adultos no semiárido sergipano, é coordenado pela professora doutorada Augusta Celestino Bezerra, que foi, inclusive, a minha orientadora. Pensar a transdisciplinaridade é pensar a superação, ultrapassar a fragmentação do conhecimento. É pensar que o conhecimento não deve ser trabalhado de maneira disciplinar, fragmentado. É remetê-los à interação. É ter certeza de que tudo está interconectado, interrelacionado. E que o sujeito, o aluno, ele sofre influências e interferências do seu contexto. Aspectos econômicos, culturais, religiosos, enfim, são vários fatores que interferem na vida desse ser e que, sem dúvida alguma, vai impactar na sua formação. E é óbvio também que é preciso ter a convicção de que esse conhecimento tem que chegar ao aluno de maneira que ele perceba significado na sua vida. Esse conhecimento tem que ter significado, ele tem que pertencer ao mundo desse aluno, ele tem que vivenciar, sair do abstrato para o concreto. E olha, tem outra coisa também, esse conhecimento, essa realidade a qual nós somos submetidos e a qual vivemos, ela sofre várias interpretações. Pensar a transdisciplinaridade é pensar no seu contexto, 3 pilares: a complexidade, os níveis de realidade e o terceiro incluído. E aí, quando eu falava dessa realidade e as interpretações dessa realidade, é pensar que cada um vai enxergar esse mundo de uma forma e que esse olhar diferenciado e essa perspectiva ela deve ser respeitada. Além dos níveis de realidade e a forma como ela pode ser interpretada, eu posso até trazer um exemplo. Esses dias eu ouvi uma palestra que dizia o seguinte: é pensar como a música, os ritmos e o samba, para alguns, alguém pode ouvir o samba e pode ter um forte desejo de dançar. O outro pode ouvir e ter um forte desejo de chorar. Então, a interpretação, a forma como cada um vai conduzir, isso é muito particular. A ciência cognitiva e a neurociência vem demonstrando que existe várias formas de pensar, várias mentes, e, portanto, cada uma vai agir de uma forma, cada uma vai desconsiderar algo de uma forma ou considerar de outra, enfim. E aí a gente pensa nesse universo da sala de aula, e nesse universo as diferenças que esses alunos trazem, os que alcançam um avanço, um desenvolvimento muito mais rápido do conhecimento e outros não, mas que não significa que não são capazes. E dentro dessa perspectiva, trazendo com base nessa discussão inicial, teremos hoje aqui o entrevistado especial, que é o Rafael Fontes. Ele é publicitário e ele traz uma abordagem interessantíssima. Eu conversando com ele em outro momento, ele apresentou os impactos que sofreu por conta do daltonismo. E como isso até hoje vem interferindo na sua vida. E eu creio que positivamente, porque ele conseguiu dar uma superada muito boa. Mas isso foi algo que impactou muito na sua formação inicial, na educação infantil. E acho interessante que a gente traga para a nossa reflexão de hoje. É um tema para despertar, para trazer a atenção de todos vocês. Olá, Rafael. É um prazer enorme tê-lo aqui no nosso primeiro vídeo e trazendo uma abordagem fantástica, que é a questão do daltonismo. Um dos pontos fortes dessa nossa série é sempre estar trazendo uma abordagem que o mundo acadêmico tem levantado com muita preocupação, mas trazer também o concreto. E você é essa parte concreta do nosso primeiro vídeo que me dá assim, uma grande felicidade. E eu não quero falar sobre o que é o daltonismo, não. Eu vou deixar para você, que é a pessoa mais apropriada, porque é aquela que vivencia, e que sabe realmente o que é, porque você disse que já pesquisou muito e vai trazer a sua experiência. Mas eu vou fazer a pergunta de praxe. O que é o daltonismo? Então,
Realmente, o daltonismo é uma dificuldade que certas pessoas têm na distinção das cores, na visão, na formação da visão. Então, a pessoa que nasce daltônica vai ter dificuldade na distinção das cores, e isso, de uma certa forma, afeta a vida dessa pessoa, porque a vida são formados de elementos, e todos esses elementos possuem cores, possuem essa formação. Então, na criança, quando a gente é criança e quando a gente está na escola, uma das coisas primárias é a questão de você pintar, a questão do lápis de cor. Então, eu tinha essa dificuldade porque eu não sabia o que era o daltonismo, essa dificuldade da distinção de cores. Então, eu ficava me perguntando por que eu não consigo separar o que é uma cor e o que é outra. Então, imagine isso para a criança, é muito difícil. Então, a formação dos professores, por não também saber, vem o julgamento, a questão do julgamento. Então o daltônico, ele é julgado por não saber, e o daltônico também o próprio daltônico se julga porque não sabe. Então há o questionamento. Então isso foi levado ao longo de toda a minha vida, o daltonismo. Quando fui crescendo um pouco mais, fui buscar saber o que é realmente essa dificuldade, por que eu tenho o processo do daltonismo, que o daltonismo é formado porque a pessoa com daltonismo ela tem uma quantidade reduzida, menor, de cones e bastonetes, que são responsáveis pela formação da visão e, de uma certa forma, a distinção das cores. Então, a partir do momento que a gente vai crescendo e vai tomando algum tipo de conhecimento, então a gente vai buscar respostas. Então, a resposta que foi através de pesquisas, estudo, é isso. Então, a gente vai aprendendo um pouco mais. Mas, infelizmente, Suane, a gente, hoje na nossa sociedade, a gente tem uma dificuldade das pessoas conhecerem o que é o daltonismo. Então, a gente tem muito pouco estudo de caso, que é importantíssimo. Acho que os projetos acadêmicos, os trabalhos como esse projeto que a gente está fazendo em vídeo, mas que precisou ser feita uma pesquisa, é necessário realmente ter esse estudo de caso e ter realmente um trabalho. Então, a partir do momento que a gente ter mais esse trabalho de conhecimento, as pessoas vão ter menos preconceito, porque o preconceito se surge quando as pessoas não sabem o que é o problema. Então, acho que as dificuldades maiores em relação ao daltonismo é a falta de conhecimento. Tanto conhecimento para as pessoas que sofrem pelo processo, como conhecimento para as pessoas que não conhecem o processo e o julgamento. Então, acho que o que falta mais hoje é a questão da pesquisa, a questão de trabalhar isso nas escolas, que eu acho que quem sofre mais com daltonismo são as crianças, porque criança ela, de uma certa forma, ela tem uma aproximação muito grande em relação à cor, porque a cor faz parte do dia a dia dela, seja no lápis de cor, no giz de cera, na pintura, na arte, e quando ela sofre o processo de não poder distinguir as cores, então automaticamente ela entra um processo recessivo. Ela, no caso, ela se recua em relação ao problema e de uma certa forma, por não saber, nem a criança saber, nem os professores e pais, começa o julgamento. Então, o importante... Quando você fala em julgamento, o que era que você ouvia? Em relação ao julgamento, mas o julgamento é você não saber. Então, porque cor as palavras, quais eram as palavras que... São palavras, às vezes, que machucam, porque cor é uma coisa básica. Uma coisa básica porque a gente aprende que cor é uma coisa primária, uma coisa bem básica na nossa formação. Mas só que para o daltônico é uma coisa muito difícil, porque como ele não consegue distinguir, então ele vai ter essa dificuldade, vamos dizer, esse distanciamento. Então, a maior dificuldade em relação a esse processo e o julgamento é por as pessoas que julgam não saber, falam palavras que às vezes ofendem. Então, que de uma certa forma a gente cria crianças e pessoas como eu, que às vezes sofreram até um preconceito na escola, preconceito pelo julgamento, porque o daltonismo não é uma coisa que a gente vai... eu hoje, por exemplo, eu não vou trabalhar o daltonismo e daqui a 5 anos eu vou me curar. Não é uma doença. Então, eu não vou me curar do daltonismo, é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, se eu vou levar isso para o resto da minha vida, eu tenho de me adaptar a isso. Então, para a criança e para o processo de formação e aprendizagem é muito difícil quando a pessoa é daltônica, e se essa pessoa, nem os pais, nem as próprias crianças sabe de uma certa forma trabalhar com isso. Isso que você nos traz é muito importante, né? E quando você conversava comigo sobre isso, eu disse, vai ser o primeiro vídeo,
porque a gente sabe que isso não é realidade só sua. Isso. Quantas crianças que se encontram, né, nessa mesma condição de também ter a dificuldade de identificar, né, nos lápis a cor real e sofrer, portanto, alguns preconceitos e também acabar sendo vítimas de algumas palavras que machucam e aí acabam sendo levadas para a vida toda. Do tipo, você é burro, você não sabe que isso daqui é a laranja, não sabe que isso aqui... Não é porque, infelizmente, a gente ainda encontra no nosso cenário, né, da educação em geral ainda alguns comportamentos desse tipo. A gente sabe que é muito pouco que a gente acredita nos grandes avanços. Eu trago até como uma sugestão esse livro, Paradigma Educacional Emergente, é de Maria Cândida Moraes. Ela trabalha dentro dessa perspectiva transdisciplinar e ela chama atenção à necessidade de superação dessa estrutura tão tradicional, que muitas das vezes somos levados a simplesmente cumprir com o resultado, o conteúdo que tem que ser dado, e o aluno tem que responder, né, e corresponder com aquilo que está programado, e o professor acaba se dispersando das particularidades. Aquilo que eu falava no início. Cada aluno tem as suas particularidades, né? A sua singularidade, as suas dificuldades, as suas necessidades e que, portanto, devem ser levadas em consideração. Senão, esse processo, né, do conhecimento ele não vai acontecer. Mas é importante salientar, né, que Rafael, que é um jovem publicitário, né, dinâmico, super inteligente, isso significa dizer que você superou, né? Tem superado, tem conseguido conviver com isso de maneira muito equilibrada e de forma que não tenha atrapalhado os seus planos, nem profissionais, nem a sua vida pessoal. Mas eu quero que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque algumas crianças, de repente, da sua época, já estão aí como você e, de repente, não conseguiram superar e estão ainda sofrendo os impactos das palavras que tanto marcam as vidas, né? Palavras que não ajudam a avançar, mas que faz a gente acreditar que não somos capazes quando nós somos capazes. Nós somos diferentes pelas particularidades e a forma como interpretamos a realidade que a gente vive, mas somos todos capazes. Mas você tem demonstrado uma superação. Então, para os que da sua fase, né, ainda não conseguiram perceber essa possibilidade de superação e para os que estão vivendo, né, perceber que é algo que é possível de se conviver e de forma que não os torna incapazes, gostaria que você falasse um pouco da sua vida. Eu salientando que o Rafael é de Buquim, isso é um grande orgulho para a nossa cidade, né? É um jovem que vem dando uma dinâmica incrível na área de publicidade e que tem levado Buquim aí para o cenário estadual e nacional. Então, Suane, hoje eu trabalho com publicidade, que faz parte da área de comunicação. E comunicação trabalha muito com a questão visual. A gente trabalha diretamente com a questão de cores, que é onde tem a minha maior dificuldade. Então, hoje minha superação é isso. É você, apesar das dificuldades de distinção de cores, apesar de tudo isso que o daltonismo traz para a minha vida, eu tentei superar de uma certa forma, não usando o daltonismo como problema, e sim usando como um desafio de poder vencer. Então, apesar que realmente o daltonismo é uma coisa que vai acompanhar para o resto de minha vida, então eu vou ser daltônico para o resto da minha vida, de uma certa forma eu posso usar o daltonismo como uma forma de superação. Então, hoje eu convivo com isso, eu vivo isso, e para mim é uma vitória. É uma vitória você hoje trabalhar diretamente com essa área e ter o daltonismo como uma forma não de um problema, mas como uma forma de uma coisa que pode, de uma certa forma, me equilibrar para ser uma pessoa melhor. Bem, né, com tudo isso que você nos apresenta, eu gostaria que você deixasse um recado, né, para os que também, né, convivem com o daltonismo, e para quem não convive ou não vive com o daltonismo, mas que faz necessário ter o conhecimento, porque nós vivemos com pessoas. Isso. E precisamos conhecer para saber conviver respeitando as diferenças, né, as limitações em determinados momentos, mas dando o valor que a pessoa tem.
Eu acho que o interessante é que a gente incentiva as pessoas a conhecer. E o conhecimento vem à base de pesquisa, vem à base de você levar. A gente está trabalhando com vídeo com a questão da transdisciplinaridade e levar isso para as escolas, levar isso para as universidades, levar isso como argumento para a pesquisa. Eu acho que hoje o que falta em relação à temática é a pesquisa. A gente tem muito pouco estudo de caso. Então, a partir do momento que a gente abordar vários estudos de caso, e principalmente estudo de casos com crianças, estudo de casos em escolas, a gente vai levar a discussão. E também é importante levar a temática para outros meios. Então, muito obrigado, Suane, pelo espaço. Eu espero que nos outros vídeos a gente possa abordar outras temáticas e que, de uma certa forma, a transdisciplinaridade possa ser o tema em foco. Muito obrigada, Rafael. E antes de concluir, né, o nosso vídeo, eu queria trazer aqui, né, a passagem muito importante e interessante, que é do Biratan D'Ambrosio. Ele diz que a transdisciplinaridade repousa sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo, e mesmo com humildade com relação a mitos, religiões e sistemas de explicações e conhecimentos, rejeitando qualquer tipo de arrogância e prepotência. Eu acho que é isso mesmo que a gente quer trazer com essa série de vídeos Transdisciplinaridade em Foco. É dizer que precisamos viver numa condição mais aberta, precisamos ser mais humildes nas nossas posições, na nossa vida, que precisamos, né, respeitar as diferenças e, como ele diz aqui no finalzinho, rejeitando qualquer tipo de arrogância e prepotência. É um trabalho constante na vida, né? A gente precisa estar trabalhando isso constantemente. E é essa a proposta. Pensar em transdisciplinaridade não é pensar em uma nova disciplina. Não é pensar em formar um novo especialista. É pensar em mudar a atitude. Essa é a ideia. Encerramos o primeiro vídeo da série Transdisciplinaridade em Foco. Até o próximo.